forma de pó como em forma de líquidos, né? Então vem ambos os lados. Aqui o produto já está fracionado, pesado, para iniciar o seu processo de fabricação. E daqui, esse saco com a matéria-prima vai para onde? A partir daqui, ele inicia o seu processo na etapa de granulação. Granulação é o quê? Bom, Drauzio, granulação é a transformação do pó no granulado. Então, é a primeira etapa que nós iniciamos após a recepção e a pesagem da matéria-prima. Então, nessa etapa que estamos agora, é feito a granulação, a secagem e também a calibração. O que é a calibração? É a transformação dos grãos uniformes. Porque se nós não tivermos um grânulo uniforme, eu não consigo obter a compactação do pó. Dali ele vai para onde? A partir daqui o produto, ele sai então nesses bins, que são esses grandes caldeirões. Esses grandes caldeirões, que são os bins, que chamamos de bin. Ele está pronto para seguir para a etapa posterior, que é a adição dos recipientes da fase externa. Então aqui é realizado o processo de mistura, como nós estamos visualizando. Ele está em formato de grânulos, né? Está em forma de sólida, né? Ele está em grânulos ainda, que agora grãos uniformes. E a partir daqui ele vai para a próxima etapa posterior. Gira para misturar, né? Exatamente, para ficar a massa uniforme, homogênea. Exatamente. E daqui? E daqui nós vamos para a etapa de compressão. É aqui que é feito a compressão, a compactação do granulado no comprimido. E o que está saindo na boca ali é o comprimido. É o comprimido pronto, através da ação, da força do equipamento. E ninguém toca a mão em nada, né? Não. O operador ele está ali para acompanhamento, né, do equipamento, para visualizar se todos os padrões estão dentro do acordo, se as especificações, se o peso comprimido está de acordo, faz amostragens, para garantir que o produto saia daqui com qualidade para a etapa posterior. Então agora nós estamos indo para a etapa de revestimento. Então temos... É a película que vai cobrir o comprimido. Exatamente. Então o comprimido, ele sai em processos fechados e ele vem para a etapa do revestimento, que é onde ele vai receber uma película. Dependendo do medicamento, ele tem diversas finalidades essa película de revestimento. Dependendo, ele pode ter para mascarar o sabor, para melhorar a aparência. Terminamos a etapa de revestimento, então nós terminamos a etapa de fabricação do comprimido e vamos para a etapa posterior, que é o que? O comprimido sendo alocado na sua embalagem primária. Para ficar mais didático, eu vou demonstrar o blister, doutor. Nós temos o comprimido, que eles são depositados nos alvéolos, né? Onde ele recebe o PVC. Alvéolos é isso aqui. Isso, exatamente. Ele recebe o PVC e a fita de alumínio. Então, na fita de alumínio, nós vamos ter lá qual é o nome do produto, a concentração. E a validade vai aonde? E a validade nós temos aqui, ó, doutor, 11 de 2019. André, e onde é que a gente vê o produto final? A caixinha que vai cair na mão do comprador na farmácia? Nós vemos na embalagem secundária. Então, para nós irmos até lá, nós vamos trocar toda a nossa parametração para verificar o processo produtivo da embalagem secundária. Essa roupa não serve? Não mais, essa é para a etapa de fabricação. Pior que ser cirúrgico. Obrigado. Outra coisa, hein? Ó. Não escuto mais nada. Então essa é a área da embalagem secundária. Aqui nós temos então o código de barra do produto. Esse aqui, onde é verificado todas as bulas que passam, se realmente estão de acordo com o produto que estamos produzindo. O cartucho também é verificado o seu código de barras para verificação se o cartucho está de acordo com o material que está em processo. Aí a gente avalia se tem a quantidade de blister adequada e se a bula também está presente. Então 100% é feita a conferência. E a partir daqui, nós temos a montagem das caixas de embarque. E aí acaba assim, né? Aqui então chega a finalização do nosso processo, onde nós colocamos
o rótulo externo, e aqui vai ter a demonstração de qual é o produto, qual a apresentação, o lote, a fabricação e a validade, onde cada caixa de embarque dessa irá receber a sua identificação. André, agora que a gente viu então, desde quando chega a matéria-prima até fazer o comprimido e acabar naquelas caixas que vão ser distribuídas pelo Brasil, há alguma diferença no processo de fabricação entre o genérico e o remédio de marca? Não, de forma alguma, pois tanto o genérico como o de marca, eles passam pelo mesmo processo produtivo, pela mesma etapa de produção. Então, ambos têm o mesmo processo. E a gente acompanhando aqui vê que o controle de qualidade está em todos os passos dessa operação, né? Qual é a importância? Precisa mesmo ter todo esse controle, apesar da mecanização? O controle de qualidade, ele analisa todas as matérias-primas que chegam nas indústrias farmacêuticas, que chegam na fábrica. E além da matéria-prima, analisa o produto final, a fim de garantir que todo medicamento produzido tem os seus padrões de qualidade, segurança e eficácia terapêutica. Não precisa ser rigoroso nessa parte. Exatamente. Felizmente, aqui nós temos o nosso processo na indústria, todo o processo controlado, do início ao fim da sua produção. Depois de toda essa explicação, mostrando o processo de produção inteiro e a explicação que a Andrea deu de que a indústria que fabrica o remédio de marca usa o mesmo tipo de tecnologia. Você pode se perguntar, mas se tudo é fabricado do mesmo jeito, por que o genérico é tão mais barato? Por uma razão simples. Quem desenvolveu o medicamento teve que investir em pesquisa. E para fabricar o genérico não há nenhuma necessidade. Quem desenvolve tem a vantagem de ficar 20 anos com a patente do remédio. E aí, quando o genérico entra, ele entra a um preço mais barato. Primeiro, porque não teve o investimento em pesquisa. Segundo, porque os fabricantes de genérico não cobram os preços abusivos de quem tem a patente de um determinado medicamento. E quem trabalha com genérico, você para poder conseguir autorização, você tem que provar que aquele genérico tem o mesmo princípio ativo, nas mesmas quantidades, que ele tem o que nós chamamos de mesma bioequivalência, quer dizer, ele vai ser absorvido pelo organismo da mesma forma, vai ser excretado, eliminado do organismo da mesma forma que a fórmula original. Nós temos no Brasil hoje, praticamente de cada 4 comprimidos que são vendidos nas farmácias, 1 é genérico. E esse setor, felizmente, cresce muito, porque a gente consegue dessa forma oferecer remédios muito mais baratos para a população. Muito obrigado, André. Eu que agradeço a presença. Então, pessoal, mostrou, né, como que é feito um medicamento industrializado. Vocês viram que em todas as etapas tem máquinas, só tem técnicos para verificar se essas máquinas estão trabalhando de acordo. Então, assim, a mão de obra quase não existe na indústria, porque, igual eu expliquei, são medicamentos feitos em massas, então eles precisam de máquinas para fazer isso rápido e com padronização, né, de processo maior. Então, eles utilizam de máquinas em todos os processos. E tem poucos técnicos só para verificar se essas máquinas estão funcionando de acordo. E aí, nós temos os medicamentos manipulados. Ao contrário dos medicamentos industrializados, os manipulados nos permitem
fazer um medicamento específico para cada paciente, conforme sua necessidade. E a gente tem uma margem muito maior de concentração e dosagens que pode ser utilizada nas fórmulas. A gente também pode fazer composições, diversas composições. Além do que, é possível produzir medicamentos sem açúcar, sem lactose, sem determinados conservantes, porque tem muitas pessoas que têm algum tipo de alergia, né? Ou não podem com açúcar, no caso de diabéticos. A maioria dos medicamentos manipulados são feitos de acordo com a prescrição de um profissional habilitado, né? Seja esse médico, dentista, nutricionista. E ele, como é específico e faz a quantidade de acordo com cada paciente, ele tem um preço mais acessível. A qualidade ela não vai ser comprometida em comparação com os industrializados, porque os manipulados também têm um processo rigoroso, né, de testes de qualidade para depois serem dispensados da farmácia. E, além disso, tem uma legislação de boas práticas da manipulação, que é a RDC 67, que é exigida pela Anvisa, e quando tem fiscalização, né, a Anvisa segue todo o protocolo dessa legislação. E aí, só para vocês verem a diferença da fabricação de um industrializado para um manipulado, eu trouxe para vocês aqui o processo de encapsulação de uma fórmula manipulada, para vocês verem como que é manual, ao contrário do industrializado. Adicionar as cápsulas. O primeiro passo é adicionar as cápsulas. Nós vamos trabalhar com 30 cápsulas e é importante você compreender o seguinte ponto: você não vai trabalhar de forma aleatória no preenchimento das cavidades. Você vai preencher as primeiras fileiras, tá? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? Então, o primeiro passo é adicionar, lembrando que o corpo da cápsula ele deve ficar na parte inferior. Você vai adicionando todas as cápsulas, ainda fechadas. Então, nós fizemos o preenchimento equivalente a 30 cápsulas, ou seja, 3 fileiras de 10. 3 fileiras de 10. E a próxima etapa é tirar a cápsula uma a um. Uma dica, pessoal, você vai puxando a cabecinha da cápsula para o lado, você não puxa ela subindo, tá? Você vai puxando ela para a lateral para a cabeça se desprender do corpo. É importante que as cápsulas elas fiquem rente à cavidade, tá? Um detalhe que eu ainda não falei é sobre essas borrachinhas. Infelizmente, durante as aulas elas se perderam, né? Mas essas borrachinhas elas são importantíssimas para a estabilidade da encapsuladora, tá? Então é importante a gente trabalhar com essas borrachinhas. E agora vamos adicionar o pó sobre o tabuleiro. Lembrando que esse pó ele já foi devidamente misturado, ativo recipiente. O ativo escolhido foi o extrato seco de fucus, tá?
foi aleatoriamente, foi um ativo que eu tinha disponível aqui. Não é obrigado você adicionar o pó todo de uma vez, certo? O importante é você trabalhar de forma mais uniforme possível. Então, você vai trabalhar com uma dica importante, é que você deve passar a quantidade de espátulas, o mesmo número em todas as cavidades. E dessa forma, você vai também, essa dica vai influenciar também na uniformidade de dose. Na uniformidade de peso, que pode estar relacionada à uniformidade de dose. Os ativos, os fitoativos, extrato seco, eles tendem a impregnar bastante no tabuleiro, tá? Então, muito cuidado em relação à perda de processo. Se você não tem muita prática, você pode utilizar essa reguinha, ó, e evitar que o pó caia nas cavidades que não possuem cápsulas. Ó, tem que retirar todo o pó das extremidades. Agora que eu preenchi todas as cavidades, eu vou dar leves batidinhas de forma uniforme. Tá? Vou uniformizar o pó nas extremidades. Pessoal, é tudo prática, tá? Ninguém nasce sabendo. À medida que você for praticando no laboratório, claro, você precisa ser treinado antes, porque manipulação de medicamentos, suplementos cosméticos, você está lidando com a saúde das pessoas, então requer treinamento, né? Requer cursos preparatórios. Não é qualquer profissional, né, que pode fazer, ele tem que estar habilitado. Você vê que eu estou fazendo o mesmo movimento, tá? Para fazer com que a espátula, ela passe pelo mesmo número de vezes em todas as cavidades. Então, é um movimento uniforme, tá? Lembrando que não pode sobrar nem faltar pó. Agora que nós depositamos todo o pó, 100% do pó nas cavidades, nós vamos fechar as cápsulas, tá? Adicionar a cabecinha da cápsula.
E agora nós vamos finalizar o fechamento da cápsula, das cápsulas. Você tem que travar bem, tá? Checar sempre. Quando você conclui esse processo, o próximo passo é escolher as cápsulas para fazer o peso médio. É importante você não tirar de um lado ou de outro, você tem que tirar em diversos pontos do tabuleiro, nas extremidades, no meio. Dependendo do seu processo, você pode trabalhar com 10 a 20 cápsulas, tá? Amostragem de 10 a 20 cápsulas. Passou, deu conforme o peso, a variação de peso, você vai passar as cápsulas em um pano, né, o chamado Sontara, e ele vai tirar o excesso de pó das cápsulas que ficam, né, durante o processo de manipulação. E essa foi mais uma aula Dica Manipule. Se você gostou, clique em gostei. Então, né, comparando os dois vídeos, a gente vê como que é diferente o processo de manipulação e o processo de industrialização, né? O processo de manipulação é bem mais manual, bem mais lento, né? E ela explicou aí no vídeo que após a encapsulação do pó, esse pó é passado para uma conferência de peso. Essa conferência de peso é fazer o peso médio de 10 ou 20 cápsulas, aí fica a critério da farmácia, para verificar se as dosagens nessas cápsulas ficaram uniformes. Por exemplo, vamos supor que tivesse uma fórmula com tríbulos terrestres de 500 miligramas, mais 200 miligramas de recipiente, por exemplo. Então, cada cápsula tinha que ter mais ou menos 800 miligramas. E aí, tem um padrão, né, de variação, que pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos, tem uma porcentagem correta. E aí, tinha que dar em torno de 800 miligramas cada cápsula que foi tirado o peso médio para essa fórmula ser aprovada e poder ser dispensada. Então, vamos continuar. Outro tipo de medicamento que vem se tornando bem popular ultimamente são os medicamentos homeopáticos. Diferente dos alopáticos, que é a maioria dos medicamentos que a gente está acostumado, que é dipirona, selegiline, os que tratam a doença, né, que trata pelo diferente, a homeopatia já trata pelo semelhante. Como assim? Vamos supor que uma pessoa tem alergia de mofo. Então, a alergia dela, quando tratada com homeopático, vai pegar um mofo em doses super pequenas, né, mínimas doses, que serão dinamizadas e vai ter esse mofo. Então, vai tratar a alergia do mofo com um mofo, só que em doses mínimas. Então, aqui, são preparadas com quantidades mínimas de substâncias ativas, obtidas através de diluições e dinamizações sucessivas. Ela cura pelo semelhante. Trata o indivíduo como um todo. Os ativos são chamadas de matriz homeopática e a concentração chamada de potência. Então, a receita de um homeopático, ela é diferente de uma receita de um alopático. Porque o alopático, ele vai vir ou com concentração, né, que normalmente são aqueles que vêm em porcentagem, ou no caso de um xarope, por exemplo, 200 miligramas por ml. A homeopatia, ela trabalha com matriz homeopática,
ela tem nomes bem diferentes. Por exemplo, ferrum fosforicum, arnica montana, tui occidentalis. Então, são os nomes assim bem peculiares e diferentes que a gente não está acostumado a ver. E não tem dosagem, tipo assim, não é 100 miligramas, não é tantos por cento. Ela é trabalhada com potências. E as mais comuns são as centesimais ou as decimais, que podem vir na receita como CH ou C, ou DH ou D. Vou mostrar um vídeo também, que eu acho que fica mais didático e mais claro de todo mundo entender, como que é feita a homeopatia, a origem dela. Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. A homeopatia oferece tratamento para todas as doenças e para todas as pessoas. Nós não tratamos a doença, nós tratamos o indivíduo. A fitoterapia pode ajudar na cura de uma das principais doenças da vida moderna, a depressão. Tudo que for cientificamente comprovado que realmente gere bem-estar pode ser positivo. O Edição Saúde começa agora. A homeopatia considera que as doenças são causadas por um desequilíbrio geral do organismo, que acaba se manifestando através de um sintoma específico. Por isso, os remédios homeopáticos são desenvolvidos para tratar a pessoa como um todo. Nada acontece isolado no corpo da gente. O indivíduo, ele é um todo. E mesmo sendo um todo, ele é único. Aquele indivíduo você não vai encontrar ele igual nem no gêmeo dele. Eles são pessoas que têm características diferentes. E o médico homeopata luta para conhecer quais são essas características que individualizam o seu paciente. Quando o médico faz uma consulta, examina e conversa com o paciente e faz um quadro, um retrato desse paciente. E aí, pela semelhança entre o quadro do paciente e o quadro do medicamento, ele então indica aquele medicamento que é o que vai funcionar. A gente depende muito mais do paciente do que num tratamento alopático. Nós não tratamos a doença, nós tratamos o indivíduo. Então, eu dependo da informação objetiva e correta do paciente para mim. Preciso que o paciente utilize o tratamento de forma adequada. Qualquer substância encontrada na natureza pode ser transformada em remédio homeopático. As homeopatias podem ser feitas a partir de animais, vegetais e minerais. O sal de cozinha é um medicamento homeopático bárbaro. Grandes venenos da natureza são utilizados como excelentes remédios homeopáticos. Arsênico, enxofre, mercúrio, venenos de cobra, todos eles têm uma ação toxicológica grave, mas o homeopata aproveita esta ação toxicológica e apropria-se deste fator que esse veneno provoca e trata determinadas situações muito semelhantes à ação toxicológica do medicamento. A homeopatia é uma terapêutica cujos medicamentos são isentos de efeitos colaterais, isentos de toxicidade, de baixo risco sanitário e de ótima resolutividade. Então é sempre vantajoso usar a homeopatia. O médico homeopata vai caracterizar isto tudo como um indivíduo. E ele vai buscar dentro da homeopatia, entre os 3.000 remédios homeopáticos que existem, um que seja semelhante, porque esta é a base da homeopatia, é a lei da semelhança,
O tratamento é pelo semelhante, não pelos contrários, que possa ser utilizado para resolver o problema desse paciente. O medicamento homeopático ele é basicamente preparado por uma série de diluições e agitações sucessivas. Essa agitação tem que ser feita 100 vezes para cada diluição. Quando eu recebo a matéria-prima, uma tintura-mãe de alguma planta, por exemplo, eu faço as diluições. Essas diluições eu utilizo uma mistura de álcool e água. Toda a manipulação é feita uma conferência. Então, desde a entrada da receita, essa receita passa por várias mãos, até a última conferência, que é a hora que você está entregando o medicamento para o paciente. O principal efeito sério do medicamento errado na homeopatia é você estar tratando alguma coisa com um remédio que não faz efeito. Geralmente o tratamento, mesmo que seja um problema de pele dermatológico, o tratamento é feito com medicamentos de uso oral. Às vezes existem alguns medicamentos que são isentos de prescrição dentro da homeopatia também. Então, mesmo esses, mesmo sendo isentos, a gente sempre procura, através da atenção farmacêutica, verificar para que ela vai utilizar, de que forma ela vai utilizar, para que ela faça um uso racional e adequado. Existem algumas contraindicações para determinadas formas de terapêutica homeopática. Então, o medicamento homeopático é uma energia muito forte que vai mexer na energia do indivíduo. Se existe um indivíduo com pouca energia, ou seja, por alguma razão ele está muito debilitado, e eu der o remédio de fundo para ele, eu vou exigir que o organismo dele despenda muita energia. Corro o risco de fazer um prejuízo muito maior do que o benefício potencial que eu possa provocar. Além dos remédios, o tratamento com homeopatia pode precisar, por vezes, de apoio psicológico para o paciente. A homeopatia e a psicologia, elas podem trabalhar juntas, ambas são áreas da saúde, visam o bem-estar do indivíduo, o equilíbrio, que essa pessoa possa voltar a ter equilíbrio interno. As duas pensam na pessoa como um ser global, com aspectos físicos e emocionais. Psicologicamente falando, a gente necessita do acompanhamento psicológico todas as vezes que eu tiver em alguma situação onde eu não consiga solucionar algum problema por minha conta. Se a pessoa, por exemplo, ela é muito ansiosa ou depressiva, o trabalho do homeopata vai ser prejudicado. Então a psicologia, ela pode ajudar o homeopata no sentido de facilitar para que o medicamento tenha uma ação mais eficaz. Todos trabalham em prol do paciente. Então, o que trabalha em prol do paciente deve sempre ser utilizado, desde que com ética, com critério, com muito cuidado. Na terceira idade, onde a gente tem aquele paciente que toma um remédio para pressão, ou 2 ou 3, um remédio para artrose, ou 4 ou 5, um remédio para insônia, ou 2 ou 3, mais um remédio para próstata, mais um remédio, enfim. Esse tipo de paciente busca muito homeopatia. E normalmente, da consulta do homeopata, ele sai com 1, no máximo 2 remédios. Custo muito eficaz, um medicamento ecologicamente correto. Apesar de largamente difundida, a homeopatia tem inúmeros críticos. No Brasil, é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Por isso, as críticas ao tratamento homeopático geralmente são feitas por químicos e biólogos. Os críticos contestam a eficiência da homeopatia por causa dos índices de diluição dos princípios ativos dos remédios e da falta de estudos científicos que comprovem a eficácia dos tratamentos. A homeopatia tem uma comprovação científica. Embora não seja reconhecida por todos os médicos, ela hoje em dia já vem sendo reconhecida cada vez mais pela medicina tradicional. O resultado a gente observa na prática, no resultado do paciente, na melhora do seu estado de saúde. Então, a homeopatia é uma arte. É uma ciência, porque ela tem uma base científica para sua utilização, que serve para prevenir, quando a gente pode prevenir,
curar quando a gente pode curar e atenuar as doenças quando a gente não tem muito mais o que fazer. Daqui a pouco, as plantas podem ser um bom caminho para o bem-estar físico e Outro tipo de medicamento que nós temos também são os medicamentos fitoterápicos. Às vezes são confundidos com homeopatia, mas são diferentes. As homeopatias têm doses mínimas, né, como foi explicado no vídeo, e trata pelo semelhante. O fitoterápico, o mecanismo de ação é igual aos alopáticos, né? A gente trata com os ativos existentes nas plantas e é de acordo com a diferença mesmo, sítios de ação. São obtidos a partir de plantas medicinais, passam por um processo de industrialização com a padronização de quantidade e forma de uso. Os ativos podem ser extraídos de raízes, caule, folhas, flores e sementes. Eles podem conter a própria planta seca, que é chamado de extrato seco, ou seus derivados vegetais, extratos, óleos, ceras. Aí aqui eu trouxe como exemplo uma bula de um medicamento fitoterápico, para a gente ver como que é. Cada comprimido revestido contém extrato seco de Melilotus officinalis a 18%, né? 22,25 miligramas. Qual que é o ativo, né, do Melilotus officinalis? O que é o que vai fazer efeito dele? É a cumarina. E nesse extrato seco de Melilotus officinalis, a 18%, a gente vai ter, né, na dosagem de 22,5 miligramas, 4 miligramas de cumarina, que vai ser referente aos 18% dos 22. Então, a cumarina que vai ser o que vai fazer o efeito, né, terapêutico do Melilotus. Trouxe mais um vídeo para ficar mais didático para vocês. Qual é a diferença entre homeopatia e fitoterapia? Onde a sociedade cada vez mais necessita de medicamentos, a busca pela saída menos prejudicial tem aumentado. A preferência pelos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos tem se destacado. Claro, quando essa escolha é possível. Você com certeza já ouviu falar sobre homeopatia e fitoterapia. Mas você sabe qual é a diferença entre os dois? Vamos começar falando um pouco sobre cada um. A homeopatia é uma palavra que vem do grego, homoios, que significa semelhante, e pathos, que significa sofrimento ou doença. Em português, semelhante à doença. Foi criada por Dr. Samuel Hahnemann, médico alemão, em meados de 1796. Para Hahnemann, a doença em si era uma perturbação do equilíbrio do corpo e da sua energia vital. Ele acreditava que o tratamento adequado seria preparar o corpo para reagir por si só contra os distúrbios. E o medicamento homeopático era capaz de estabelecer o equilíbrio pelo princípio que semelhante cura semelhante. Vamos falar sobre isso mais à frente. Hahnemann concluiu que os processos de saúde, doença e cura estão em constante mudança. O medicamento homeopático deveria funcionar da mesma forma. Sendo assim, esses medicamentos deveriam passar pelo processo de mudança. Para isso, ao serem preparados, sofreriam batidas fortes e ritmadas para despertar a energia que existia neles. Além disso,
também deveriam ser submetidas a sucessivas diluições durante a sua preparação. Já a palavra fitoterapia vem do grego e significa fito, planta, e terápico, terapia. Ou seja, terapia pelas plantas. São as plantas tendo ação medicinal. É uma forma das mais antigas práticas terapêuticas usada pelo homem. Os indícios de origem são muito mais antigos e independentes na maioria dos povos. Assim como qualquer outro medicamento, os fitoterápicos devem oferecer garantia de qualidade, ou seja, seus efeitos benéficos para a saúde precisam ser comprovados. Sua composição precisa ser padronizada e, por isso, cada fitoterápico se utiliza da mesma quantidade da mesma planta. Isso permite uma maior segurança no uso, garantindo que a fórmula forneça o alívio ao sintoma esperado. Agora, que tal saber um pouco mais da diferença entre os dois? Na homeopatia, os medicamentos, além de serem feitos com substâncias vegetais, também podem possuir origem minerais, animais ou biológicas em sua composição. O princípio básico da homeopatia é baseado na cura pelo semelhante, como falamos anteriormente. Semelhante cura semelhante. Ou seja, os medicamentos têm substâncias que causam os mesmos sintomas produzidos pela doença, mas em doses extremamente reduzidas. A ideia é estimular o corpo a buscar o equilíbrio. Podemos dizer que a homeopatia funciona como as vacinas. Damos o veneno modificado e o corpo desenvolve a reação igual e contrária, tratando a doença. Na fitoterapia, a matéria-prima utilizada na preparação dos medicamentos é vegetal, retirada das plantas como folhas, caules, flores, raízes e frutos. O princípio básico da fitoterapia é combater as doenças com o uso de medicamentos que produzam efeitos contrários aos sintomas causados por elas. Por isso, a maioria dos seus medicamentos são denominados anti, como, por exemplo, anti-inflamatórios, antibióticos, antigripais, antialérgicos, antiácidos, antimicrobianos e outros. E finalizamos com uma grande diferença entre as duas. Enquanto na fitoterapia, quanto maior a quantidade de matéria-prima ativa, maior a ação do medicamento, na homeopatia, quanto menor a quantidade de matéria-prima ativa, mais potente é o medicamento homeopático. Lembramos que é muito importante sempre procurar a orientação de um profissional de saúde para obter o diagnóstico correto. Nunca substitua seu medicamento por homeopatia ou fitoterapia sem consultar previamente um médico. Hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça Nós temos os medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. Esses são aqueles que estão disponíveis nas farmácias e drogarias para autosserviço, como, por exemplo, um Cimegrip, Perfenol, um Nimesulida. Aliás, o Nimesulida não, perdão, o Nimesulida é tarjado. São os medicamentos que eles não têm tarja, dipirona, paracetamol. Então, eles não necessitam de prescrição, não possuem tarja em suas embalagens. São analgésicos, antitérmicos, antigripais. E aqui eu trouxe exemplos dos MIPs. E aí, esses aí têm tarja, mas é a tarja do genérico, não é tarja vermelha nem tarja preta. E aqui eu trouxe para vocês os tipos de tarjas que existem. Sem tarjas, não necessitam de prescrição para serem vendidos. Quando tem tarja amarela, indica que o medicamento é genérico e vem acompanhado da letra G. Tarja vermelha. Aí a tarja vermelha a gente vai ter de dois tipos. Venda sob prescrição médica, que é um medicamento que precisa de um diagnóstico médico para ser vendido. Por exemplo, aqui a losartana. A losartana é um antihipertensivo. Então, precisa de um diagnóstico médico. Então, ele precisa de apresentação de receita para ser vendido. E temos a venda sob prescrição médica com retenção de receita, que no caso são os ansiolíticos, por exemplo,
que tem apresentar a receita e tem que reter a receita. E eles são vendidos em receitas de controle especial em 2 vias, sem rasura, contendo carimbo e assinatura do prescritor. Tem uma validade de 30 dias a partir da data de emissão. Eles podem ser dispensados, né, nessa receita, no máximo 5 ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, quantidade suficiente para 60 dias de tratamento. Aí aqui eu trouxe o exemplo para vocês do receituário de controle especial, que são para os tarjas vermelhas. Temos também a tarja preta, que é para medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, e vem descrita a seguinte frase: venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar dependência. Eles são liberados apenas com receita de apresentação, apenas com apresentação de notificação de receita B, que é aquela receita pequena de cor azul. Elas podem ser dispensadas no máximo 5 ampolas e para as demais formas farmacêuticas, quantidades suficientes para 60 dias de tratamento. Aí aqui a gente tem a B, que é a de baixo, e a B2, que são para anorexígenos, como por exemplo a sibutramina. E aí temos também os medicamentos de referência, genérico e similar. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de medicamentos? O medicamento de referência, ou ético, ele é registrado na Anvisa, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente por ocasião do registro. E só existe um medicamento de referência para cada princípio ativo. Aqui, o laboratório que fez o medicamento de referência, como foi explicado lá naquele primeiro vídeo do Dr. Drauzio, ele gastou com pesquisa, gastou com matéria-prima, fez estudos. Então, ele teve uma patente que normalmente dura 20 anos. Então, para ele receber de volta o que ele gastou, vamos dizer assim. O genérico, ele é idêntico ao de referência. Geralmente é produzido após a expiração ou renúncia da patente. Tem comprovado sua eficácia, segurança e qualidade e não possui nome comercial. E geralmente são 35% mais baratos que o de referência. O similar, ele contém os mesmos princípios ativos, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência. Só que eles podem ser diferentes em características relativas como tamanho e a forma do produto. Não passa pelo teste que permite a troca com os de referência ou genérico. Então, o genérico, ele tem que ser bioequivalente ao ético. Então, possui a mesma biodisponibilidade, ou seja, não apresenta diferenças significativas na quantidade absorvida do fármaco ou na velocidade de absorção, quando administrada em doses equivalentes sob as mesmas condições experimentais. E aí, pessoal, a gente tem diversos tipos de doses desses medicamentos que a gente estudou. Temos a dose terapêutica. Essa dose é a quantidade necessária para a gente ter o efeito terapêutico. Tem a subterapêutica, que é uma dose muito pequena e não vai chegar a fazer o efeito terapêutico. Tem a dose mínima. A dose mínima vai ser a menor quantidade que é capaz de fazer o efeito terapêutico. E a máxima é a maior quantidade que pode ser administrada sem causar um efeito adverso. A dose de ataque vai ser uma dose grande, que não chega a ser tóxica, para ela aumentar rapidamente os níveis daquela substância no organismo. A dose tóxica já é uma quantidade que vai fazer que a substância cause efeitos adversos no organismo. E a dose letal já é uma quantidade que pode levar o indivíduo à morte. Fatores que podem influenciar na dose prescrita é idade, gênero, peso corporal, condições clínicas, patologias e vias de administração.
O envelhecimento pode fazer essa alteração porque tendem a ser a alteração na absorção, elas tendem a ser clinicamente relevantes para a maioria dos fármacos, mas pode acontecer. Aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo do carbonato de cálcio, que ele precisa de um ambiente ácido para absorção ideal. Usualmente pH relacionado com gastrite ou com fármacos que a maioria das pessoas vão tomando quando vai envelhecendo, como inibidores das bombas de próton, diminui a absorção do cálcio e aumenta o risco de constipação. A desaceleração também, da motilidade gastrointestinal pode prolongar a passagem dos fármacos pelo estômago até o intestino. No caso do paracetamol, por exemplo, pode retardar a absorção e o início da ação reduzir as concentrações máximas e o efeito farmacológico. Metabolismo de primeira passagem também vai ser afetado pelo envelhecimento, tendo uma redução de 1% ao ano após os 40 anos. Assim, para uma dose oral, os idosos podem ter concentrações circulantes mais elevadas do fármaco. A infância. O organismo de uma criança não é totalmente desenvolvido, então, pode ter pouca secreção de ácido gástrico, que vai aumentar a biodisponibilidade de fármacos ácidos lábeis. A formação reduzida de sais biliares diminui a biodisponibilidade de fármacos lipofílicos. O gênero pode apresentar diferenças de eficácias. Peso corporal. Em geral, pacientes com maior peso podem requerer doses mais altas, enquanto pacientes mais leves podem necessitar de doses menores. Condições clínicas também podem afetar, por exemplo, uma disfunção hepática ou renal. Doenças crônicas pode ser necessário ajustar a dose para evitar toxicidade. Doenças específicas como diabetes, cardiovasculares ou distúrbios psiquiátricos podem exigir doses diferentes ou cuidados adicionais. As vias de administração também vão interferir, Cada via pode ter característica diferente de absorção e metabolização, que pode exigir ajustes na dose prescrita. Tipos de efeitos. A gente tem a eficácia, que é o efeito que a gente espera, é o efeito terapêutico. Temos o efeito colateral. O efeito colateral, ele não é intencional, não era esperado e nem pretendido. Isso aqui pode ser, por exemplo, alguém que tem alergia de determinado medicamento. Já o efeito adverso, ele é previsto e está descrito na bula, porque ocorreu nos estudos clínicos. O efeito sistêmico é um efeito que afeta órgãos, tecido ou todo o organismo. Já o efeito secundário ocorre como consequência direta do efeito terapêutico. É o que chamamos de efeito off-label. Por exemplo, o Ozempic não era um medicamento que foi criado para emagrecer. Ele foi criado para tratar diabetes. Descobriram que ele ajudava no emagrecimento, que era o efeito secundário dele. E por último, temos as formas de liberação do fármaco. Temos liberação imediata, que são a maioria das formulações, permite uma rápida disponibilidade do fármaco. Tem a liberação modificada, que ela pode ser de duas formas. Ela pode ser retardada, que ocorre após um determinado período de tempo de administração. E a prolongada. A liberação é mantida por um período de tempo mais prolongado após a administração. Hoje a nossa aula deu uma atrasadinha, pessoal? Mas finalizamos por aqui nossa última aula. Obrigada a todos e boa noite.